Bom dia, boa tarde e boa noite, família. Hoje é um dia muito especial porque recebemos no nosso primeiro podcast de 2025 uma figura incontornável e especial. Ele é diretor regional no Toastmaster, que inclui Moçambique e Angola, sendo que Toastmaster é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada à melhoria das competências de comunicação, discurso público e liderança. Como profissional, é gestor de tesouraria, fez mestrado em informática, MBA em gestão de projetos, é casado e pai de 5 filhos. Destaca o poder da escuta ativa, dar e receber feedback e a motivação estratégica como pilares que fazem diferença no trabalho. Estamos aqui com Jorge Munguambe. Obrigado. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde a todos que nos escutam, que nos assistem. É um prazer estar aqui e é um prazer enorme ainda abrir o ano. Obrigado, Jorge. Sabe que essa nossa conversa foi adiada por muito tempo. É verdade. Então, vamos fazer valer a pena. Obrigado. Quem é o Jorge? Jorge Munguambe é agora da terceira idade, se quisermos dizer, que nasceu muito no tempo pós-independência, pós-independência, no ponto de vista de viver. Eu nasci um pouquinho antes da independência, mas no final viver a intensidade e saber o que é a vida foi mesmo depois da independência. Nasci em Chidenguel. Só para dizer então que eu sou Machope e com muito orgulho. Ora, nasci, vim para Maputo, os meus pais vieram trabalhar em Maputo e viemos todos cá, no bairro do Jardim, é onde tomei a maior parte da minha infância, onde inclusive aprendi tanto a escola primária até a minha licenciatura, até o momento em que eu casei, não é? E depois comecei a vida real, como jovem, no bairro do Jardim. Agora estou aqui, pai de 6 filhos. Obrigado. Pai de 6 filhos, 3, portanto, que já estão crescidos do mamãe, um mais novo, que vai ter a oportunidade de ver o Joy, que agora está aqui a nos fazer neste mato, a brincar, a correr para aqui, e 2 outros que ganhei pelo dom da paternidade não biológica. São, sim, todos meus filhos, independente de sê-los do outro pai, mas é aquela coisa, nós africanos, quando tu arrancas uma aboboreira, tens que saber que levas consigo as abóboras também, não vais deitar as abóboras, e é isso, então esses filhos também são meus, de certa forma. Obrigado, Jorge. Foi realmente uma explanação de quem é o Jorge, mas vamos para um bocadinho mais detalhes para poder ter aqui aquilo que é na profundidade quem é o Jorge. Jorge, como é que foi a sua adolescência? Há quem diga que eu não tive adolescência comparada com aquilo que é, enfim, a adolescência atual. Não tive aquela adolescência em que eu conhecesse a discoteca, vá lá, aqui e ali, aquelas coisas todas que a gente experimenta nessa altura. Fui muito focado a estudar e a ajudar as atividades de casa. Fui de uma família semicamponesa e praticamente quando não estivesse na escola, estava a ajudar a minha mãe e os meus pais na Machamba, bem ali atrás do Vale do Influen, atrás da Dogem. E a minha infância praticamente se circunscrevia-se em jogar futebol nos pequenos intervalos que eu tinha entre regar, sachar e ir para casa. Então não tive na oportunidade de fazer mais nada de excepcional que não fosse viver isso. E eu posso, de certa forma, ter orgulho nisso também, porque me construiu na limitação, colocou-me pelo menos focado naquilo que era o sonho dos pais naquela altura, ver o filho a estudar, e para menos isso
foquei-me muito. Naturalmente havia uns momentos de escapadelas que a gente conseguia fazer um filme ali, ver um filme ali no cinema Choló, naqueles tempos. Choló era um cinema Gil Vicente, no estúdio 222. Fazia mais ou menos essa simbiose de brincadeira na machamba, mas à noitinha, quando saísse da escola, roubava sem os papais saberem que eu tinha estado a assistir filmes, sobretudo porque eram filmes de maior de 18. Então foi mais ou menos vivida dessa forma a minha adolescência, mas naturalmente com muito juízo. Se fizesse a comparação da sua adolescência no seu tempo e adolescência neste tempo, quais são as principais diferenças que iria mencionar? Eu não iria querer viver a adolescência neste tempo, nos meus tempos, naturalmente. Tudo se localiza no tempo e nas circunstâncias sociais, econômicas do país e, digamos, até do mundo. Agora estamos numa globalização em que, por vezes, até dizemos que os nossos filhos vivem mais dentro da casa com smartphones, com televisores, com, portanto, PlayStation, e vivem a adolescência circunscrita, talvez só num chat com os outros, um vídeo call e tudo mais. Essa é a adolescência deles. Talvez se eu estivesse na minha altura, tivesse essas condições, também viveria dessa forma. Ora, dizer que esta é melhor, a outra é menos, então seria difícil. O certo é que cada época tem a sua forma de a adolescência ser vivida. Eu penso que a atual está a viver da forma mais perfeita neste momento. Eu não vivi na forma mais perfeita porque existiam essas outras coisas que eu dizia. Ia-se à discoteca, ia-se para uma banda, e eu não vivi isso, mas naquele momento também havia alguma forma que identificasse uma brincadeira forte da juventude e da adolescência. Então também houveram momentos especiais nessa altura. Só não os vivi, mas existiram. Não teria como trocar. Não teria como trocar. Mas se fosse a dar um conselho aos adolescentes, qual seria o conselho que dava? Tendo em conta que é pai. Vivam intensamente, com discernimento, e pensem sempre: o melhor de vocês é o que ainda vem. Preservem-se para isso, para viverem ainda mais aquilo que ainda vem. Naturalmente que o amanhã é de Deus, mas não é estragando a nossa vida, na nossa vivência hoje, porque não sabemos o que vai ser amanhã. Então, muito discernimento, muita intensidade no dia a dia, mas pensar sempre em deixar para o melhor ser amanhã. Ok. Obrigado, Jorge. Jorge, depois da adolescência vem a meia-idade, que é a fase adulta. E sei que nessa altura o Jorge já estava na faculdade. Quais foram os desafios que teve nesse período para que conseguisse formar e hoje ter o nível de educação que tem? Os meus tempos eram mesmo mais pesados no ponto de vista de, digamos, a locomoção. Eu vivia no jardim e tinha que ir à faculdade, no campus universitário, e eu tinha que caminhar, maior parte das vezes, a pé do bairro do Jardim até ao campus, portanto na Polana Cimento, Polana Caniço. Tinha que fazer às vezes sair à tarde das 14 e ter que fazer outras aulas nas engenharias, porque a minha licenciatura foi em engenharia. Então havia cá ter que ir ao museu, apanhar um autocarro, e às vezes chegava lá atrasado, enfim, era um pouco de esforço. Um esforço que naturalmente agora tem a mobilidade mais facilitada, mas tem também um recurso financeiro para ter essa facilidade de mobilidade. Então, se eu dissesse que foi fácil, teria que considerar que, não obstante, conseguia ter o equilíbrio físico, porque caminhava, já não precisava de ir à ginásio, né? Então, estava constantemente a fazer esse equilíbrio. Mas também posso dizer que fui feliz da minha família, não economicamente boa,
conseguia gerir os poucos recursos em vez de esperar por muito tempo, 1 hora, 2 horas de tempo à espera de um autocarro. Eu ia a pé e conservava aquele dinheiro para lanche. Ok? Porque não tinha recursos de ter um extra para o lanche. Então aquilo foi ensinando a vida que a gente tem que fazer um sacrifício num lado para conseguir o outro lado. E isso transportei, portanto, ao longo do período até esta minha altura. Eu sei que tenho que economizar, tenho que fazer os recursos bem geridos de forma que eles possam ser efetivamente equilibrados para aquilo que eu pretendo como minha intenção e meus objetivos. Essencialmente é isto, e mais do que isso, as dificuldades mais vividas na escolaridade foram mais com relação ao acesso à informação. Não tanto quanto agora que temos as bibliotecas livres pela internet. Naquela altura era mesmo ir à biblioteca, sentar, às vezes esperar o colega que está ali na mesa a ler o livro que tu precisas de ler até ele terminar, porque talvez era só uma cópia na faculdade ou naquela biblioteca. Então, são esses desafios que nós tínhamos na vida. Ter que ler um livro em francês porque não o tem em português e sem entender francês. Mas como, por exemplo, a matemática é quase universal, percebes que desta forma a transcrição, o resultado, a resolução deste exercício toma passos já A, B, C. As figuras são mais ou menos as mesmas, mais ou menos, dividir é sempre a mesma língua, então tu conseguia perceber o fio, mesmo que o detalhe fosse em francês. Então há vezes que tivemos que entrar nessas situações. Mas foram todas para nos construir fortes, e eu tenho muito orgulho de ter, ainda assim, sido capaz de fazer, enfim, em tempo sustentável. Ok, Jorge. E nessa altura foi a altura que Jorge começou a sua carreira profissional. Pode contar mais ou menos como é que foi a sua carreira profissional, quais foram as dificuldades que enfrentou, que é para podermos perceber como é que foi a vida de Jorge nesse período. Quando nós estamos na faculdade, uma das primeiras ações, um dos primeiros pensamentos é dar aulas. Tive numa das minhas fases de universidade, um ano em que eu adoeci, fiquei perto de 1 mês e não consegui completar o semestre, reprovei e tive que parar 2 anos. Então, sucedeu que nesse período eu tinha que ocupar por alguma coisa. Tinha que parar 2 anos porque eu estava a repetir uma cadeira e nessa altura, por conta dessa reprovação de todas as outras, então prescrevi. Então fiquei 2 anos sem poder estudar até terminar a prescrição. E foi nessa altura que eu fui experimentando ocupar o tempo e dava aulas de inglês nessa altura, porque eu já tinha estado a aprender inglês e tinha alguma fluência. Dava aulas de inglês como que para dar aquilo que eu recebi. Não chamei amigos, vizinhos, vieram à minha casa, ensinei-lhes um pouco, sem lhes cobrar absolutamente 1 centavo sequer. Até que eles decidiram, depois de um tempo, decidiram que devem me pagar e reconhecer aquilo que eles estão a receber de mim. E eles começaram a comprar giz, portanto, alguns bancos para a sala e tudo mais. Então, foi assim que eu comecei, e depois disso, porque havia necessidade de um professor de matemática na escola onde depois fui dar aulas, fui também colocado a dar aulas para além de inglês, a dar matemática. E isso foi, digamos, que o momento de crescimento, como para além da prática na sala de aulas, tive, portanto, um encontro com mais comunidades, com pessoas a quem eu poderia transmitir o conhecimento. Mas ainda, com o andar do tempo, tive a chance então de ir para o banco, onde tive que vir para os turnos, fazer turnos. Então foi um desafio muito difícil. Era naturalmente sair de um ambiente normal, mas para conseguir trabalhar e conciliar as coisas, entrar às 15, sair às 23, ou entrar às 23, sair às 8. Okay. E outro dia no turno tinha que entrar às 8 e sair às 15. Sucedeu que nesse período estava a estudar e
porque o emprego tinha que ser a tempo inteiro. Então, quando não tivesse no trabalho, eu ia para a faculdade. Quando o meu turno calhasse no período das aulas, tinha que deixar as aulas. Então, era mesmo difícil conciliar as coisas, precisava mesmo de um esforço enorme. Mas consegui, tive que reduzir as cadeiras para conseguir equilibrar e, portanto, levei mais tempo porque não podia completar as cadeiras todas do semestre num único semestre para não entrar em choque também com o trabalho. Mas foi bom, fiz a faculdade, digamos que de 2000 até 2005 a dividir e fiz ainda assim com distinção e por reconhecimento disso, alguns professores me pediram para ser monitor, fui monitor e acabei, por conta disso, também sendo docente da Faculdade de Engenharia por 2 semestres, 2 anos. Entretanto, o trabalho em turno não é muito fácil, não é? Foi iniciar um período em que eu tinha que sair de Matendene, Jardim, junto ali na faculdade, sair da faculdade, talvez direto para o trabalho e tinha muito pouco tempo de estudar, revisar, ir à biblioteca, fazer, enfim, acompanhar a família, mas tinha que fazer tudo. Então, digamos, foi mesmo de sacrifício e consegui, mesmo assim. O pior momento que eu vivi disso, saí da faculdade, saí do serviço às 8, já atrasado porque a faculdade entrava às 7h30. Aquela hora das 10, 11, o calor, o cansaço já tomavam conta de mim. Muitas vezes sonecava, já não conseguia acompanhar a aula. Mas tive um momento que eu quero registrar e de muito reconhecimento por parte do docente que acompanhava a aula e acompanhava o meu sacrifício, me pediu para eu ficar em pé, fazer a aula em pé, para pelo menos não sonecar. E isso foi muito bom. Fui acompanhando as aulas muitas vezes, aquela altura que eu me sentisse cansado para continuar sentado, ficava em pé a acompanhar as aulas e isso me ajudou a que pelo menos conseguisse a maior parte do tempo estar ativo e foi muito bom. Uau, muito interessante. Estou a ver que a vida de Jorge é constituída maioritariamente por desafios. Bastante. Jorge é pai. Quais foram os desafios desde que começou a ser pai? Já disse que fiz muito tempo em turnos. Fiz do ano 2000, 98 até 2008. Fazia turnos e é para todos. Difícil sair às 23 de casa, para às 8 estar a sair do trabalho direto para a faculdade. Nesse período nasceram 2 dos meus filhos e claramente que no momento de deixar a esposa a essa altura para a manhã seguinte, é preciso ser forte e confiar na sua esposa para ter a certeza que aquele filho é realmente seu. Ok. Mas é tal coisa que se diz, o filho quando nasce da tua casa é teu. E naturalmente tens que confiar. Era uma das maiores preocupações que eu levava, não no sentido de não confiar, mas uma preocupação de estou a deixar a minha família. Mas também tenho que deixar a minha família porque tenho que prover para esta família. Então este era o desafio maior. Eu, na brincadeira, até poderia dizer ao meu filho: tu te pareces comigo pela nuca só. Não, mas naturalmente quem conhece os meus filhos são cópia minha. Só uma brincadeira. Mas uma das coisas que me interessa e penso que eu posso deixar aqui de toda essa vivência é que tu nunca podes tomar a sua esposa ou teu parceiro com uma desconfiança de que na tua ausência as coisas não ficam bem. Eu tive situações em que tinha que estar a chegar às 23 para entrar no meu turno e o meu colega dizer-me que, olha, eu tentei te ligar para ver se era possível vir trabalhar no meu turno no sábado e hoje eu
continuar, em vez de te ouvires. Eu, estando ali, está tudo bem. Eu posso ir para casa e volto no teu turno no sábado. Antes de eu sair, eu ligava para casa a dizer: amor, eu estou a voltar. Não porque eu quisesse evitar que eu encontrasse alguém lá em casa, mas que era respeitar a ela. Dizer: eu estou a voltar a casa, não te quero vir surpreender. Estando a acontecer algo de contrário daquilo que é não interessa, não era o meu problema. O meu problema era salvaguardar a integridade da minha consciência, minha confiança sobre a pessoa que cuida da minha pessoa, cuida da minha família e cuida de mim e é dada como minha esposa. Portanto, é um conselho muito difícil de dar. Avise sempre se tiver que sair, chegar mais cedo, fora daquele dia, fora daquela hora que programar chegar a casa. Nunca pense em querer surpreender, porque por vezes pode chegar lá, apanhar um cabidaloso que está ali e tu a pensares que lhe vais estrangular ou lhe vais bater, porque estás em sua casa naturalmente, com toda a pompa e circunstância. Vais lá apanhar um soco, só foste embora e deixaste as coisas para ninguém mais, para nunca mais ver, estás a perceber? Então nunca penses que eu quero ver. Não queira ver, simplesmente. Ok, Jorge, eu sei que os seus 3 filhos, os mais velhos, em algum momento eles são pessoas que seguiram muito o seu passo, os passos do pai, e são filhos que, de alguma forma, pelas conversas que nós temos, são filhos muito dedicados ao estudo, etc, etc. Estou a falar dos 3 filhos, muitas das vezes nós conversamos sobre ele. Eu gostaria de saber quais foram os principais aspectos que contribuíram para que o Jorge conseguisse ter os filhos dedicados, os filhos, porque sabemos que atualmente é um desafio cuidar de um filho e infelizmente temos muitos pais que acabam tendo dor de cabeça por causa dos seus filhos, e sendo eles já adolescentes e de meia idade, qual é o segredo, não vou dizer o segredo, mas qual é a recomendação que dá para os pais? Sabemos que não existem fórmulas, mas existem caminhos que podemos seguir para poder conseguir ensinar os filhos e ter eles como exemplos para a família e para a sociedade. Não há fórmulas, de facto. Eu penso que a gente faz pela prática. Nós ensinamos os nossos filhos não a dizer: não façam o que eu faço. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Nós não podemos fazer isso de forma alguma aos nossos filhos. Temos que mostrar o dia a dia da vida pela prática que nós levamos. Naturalmente que neste momento eu falo de ter passado muito tempo ausente. O pouco tempo que tens de presença, acarinhe. O pouco tempo que tens de presença, procure entender em que é que podes te ajudar, o que é que podes fazer por eles. E fazê-los amigos. Fazê-los amigos, digamos, confidentes, quando seja necessário. E quando estiverem a um nível de um crescimento razoável, ensinar-lhes realmente a serem homens. O que eu posso dizer que aconteceu comigo e tenho estado a fazer na minha paternidade é fazê-los presentes e fazê-los amigos. Posso não nestes últimos dias, sobretudo porque tenho duas, digamos, facetas de paternidade. Sou pai com uma mãe, que são os 3 primeiros filhos mais velhos, e depois agora com uma segunda esposa. Posso não estar presente ao nível de agora, dia a dia, estar com eles, mas procuro sempre estar parte das suas vidas e participar de forma positiva. E rezar, portanto, dizer a Deus: olha, Deus, tome conta dos meus filhos, tome conta do seu dia a dia, cada oração, incluir-lhe
faça com que eles não tenham falta de pão, faça com que eles não percam o caminho, não se misturem com a vida do mundo. E isso tudo faz alguma diferença, naturalmente, que a parte deles também tem que cultivar é que eles saibam que eles é que têm que fazer o seu caminho. Quando eu me separei, deixei, digamos que, entre aspas, deixei-lhes uma situação bastante difícil. Mas eles já estavam numa maturidade tal que, quando eu os levei a dizer que eu vou me separar com vossa mãe, eles disseram: pai, nós já víamos que as coisas não estão bem e já estamos maduros o suficiente, vamos lhe apoiar. E isso significa que eles mostravam já uma maturidade no seu crescimento, ainda que fossem crianças, entre aspas. E isso deixou-me também um pouco mais livres de poder lhes acompanhar na vida, na consciência de que eles já têm um crescimento e têm um pensamento um pouco até bastante bem preparado. E é isto, confiar-lhes a eles a responsabilidade do seu dia a dia. E sobretudo neste período em que separei-me, havia a necessidade de eles tomarem consciência de que, se perderem por conta do pai ter lhes deixado, há de ser a sua vida que há de ser hipotecada. Serão eles os responsáveis de terem não feito o melhor de si para ser diferente do seu pai. Se acharem que alguma coisa negativa poderia ter sido feita ou pudesse ser culpa do pai, então eles tinham a oportunidade de melhorar as suas formas de ser do dia a dia para que não sejam, aquele ponto não seja uma sombra para eles. Então é isto que lhes levo, que lhes ofereço e que lhes faço cada dia, que tenham que entender. Pensem sempre que vocês fazem a vossa vida. Cada coisa que fazes hoje há de ter reflexo amanhã na tua vida. Não há de ser o teu pai que há de ser responsável por não ter feito provisão disto ou provisão daquilo para que tivesses o sucesso. Então, este é o caminho que todos os pais têm. Nunca pense em prover e nunca dizer ao filho para esta provisão ser tomada com responsabilidade, porque no dia que ela for ausente, as crianças podem se perder, porque elas não se prepararam para viver situações em que eles não vivessem a bondade do pai ou a presença do pai. Então, vamos contar com todas as situações da vida, naturalmente que não vamos deixar os nossos filhos sem dar o máximo de nós, mas também não podemos dar o nosso máximo e esquecer, deixá-los sem supervisionar uma e outras formas de como fazer. Não dou ao meu filho, quando ele me pede telefone neste momento, não lhe dou dinheiro para comprar telefone na sua totalidade. Tu tens uma mesada, queres um telefone novo, vamos fazer 50-50. Tiras parte da sua mesada, eu tiro parte minha para te oferecer. E isso dá-lhes a responsabilidade de eles pensarem a vida como ela deve ser tomada. Ter um pouco de sacrifício para ter aquilo que eles querem na vida. Mas isso não é maldade, é mesmo ensiná-los a viver uma vida um pouco mais com cuidado nos recursos que têm e saber poupar para alcançar aquilo que eles têm como objetivo na vida. Ok. Muito obrigado. Estamos aqui com o Jorge Munguambe. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Obrigado. Obrigado. Estamos de volta para mais esta conversa interessante com o Jorge Munguambe. Jorge, no primeiro bloco, falou muito de si, falou da família, falou do início da sua vida profissional. Neste momento, Jorge é diretor do Toastmaster e gostaria de ter aquilo que é quais foram os seus passos para chegar no nível em que está, quais foram os principais desafios e qual é o conselho que deixa
àqueles que pretendem ser Toastmasters ou pretendem seguir os seus passos até o nível que está de diretor regional de 2 países, Moçambique e Angola? Toastmasters é uma instituição de comunicação, portanto, desenvolvimento da comunicação e liderança. E diria, talvez, com 500, é como uma faculdade, uma universidade, em que a vocação é desenvolver líderes ou desenvolver comunicadores. Comunicação é no sentido de o dia a dia, seja na sua casa, na sua família, na sua comunidade, na sua empresa, poderes expressar de forma compreensiva, de forma a alcançares o objetivo da sua comunicação. Não falar 20 mil palavras quando elas não trazem o objetivo, estão todas vazias. Então, é essencialmente o que Toastmaster vai a trazer. Toastmaster veio, portanto, na minha vida através do serviço da nossa empresa, o FNB, onde o FNB identificou como a plataforma de desenvolvimento dos seus colaboradores. Eu fiz parte deste grupo para melhorar a minha liderança, a minha forma de interagir com o meu dia a dia do trabalho, com as minhas, digamos, como stakeholders, com as pessoas com quem me reunia. Naquela altura era gestor de projetos também. Então, para melhor entregar os projetos, era preciso saber liderar com a equipa, trabalhar com a equipa de forma a tornar os objetivos entregues em tempo útil. E isso significaria desenvolver a parte da comunicação, ser assertivo, saber relacionar-me, saber dirigir os meus documentos, as minhas apresentações, nas nossas reuniões. Tudo isso era aprimorado no Toastmaster. E digamos que é aprimorado na medida em que este é o objetivo do Toastmaster, aprende-se nisso. E a parte da liderança, a equipa, 2, 3, 4 pessoas com que eu comecei, tinha num projeto, depois eu tinha que estar num comitê em que também teria que apresentar-me como o moderador daquele comitê, de certa forma, a liderar aquela sessão. Era também uma das atividades que precisava de um aprimoramento e o Toastmaster tomou esse papel. Mas mais no ponto de vista de ser o que sou, foi porque no clube, no FNB, no grupo Toastmaster do FNB, era preciso também exercer algumas atividades de lideranças departamentais. E todos nós, como membros daquele clube, temos sempre que experimentar alguma atividade de liderança, porque esse é o objetivo final da nossa presença no grupo. Então, participei como logístico, diretor da logística do meu clube, e depois fui o diretor, digamos que, entre aspas, CEO, não é, o vice-presidente de educação no meu clube. Depois disso transitei para ser o presidente do clube, digamos, diria CEO do clube. E isso foi-me trazendo conhecimento aberto do que é ser dirigente na comunidade que eu estava inserido, mas também me colocou a conhecer outros clubes, porque tinha reuniões com outros clubes, quando eram reuniões da área. E foi no ano de 2023, 2022, que tivemos a oportunidade de ir à Vitória Fall a representar nosso clube, onde percebi, por conta do networking e de presença de mais comunidades Toastmasters, portanto, de Southern África, que afinal nós ainda estávamos naquele nível que eu achava que era presidente do clube e já liderava, ainda era prematuro, o que ainda estava por vir era maior. Foi aí que eu percebi o meu diretor falar dos balcões, se for a comparar com o FNB, diretor do Sul, regional do Sul dos balcões. Estando no Toastmaster é como se tivesse um diretor regional de Moçambique. Lidera as regiões todas.
e tem os seus clubes internamente. Então, eu me vi a ter que aprimorar a minha liderança fora daquelas 20 pessoas do clube para fazer na área em Moçambique. Foi em 2023 que fui diretor de uma das áreas, era Moçambique completamente. E acima disso, eu me desafiei a dizer, ok, agora deixa-me experimentar, aprender a liderança de uma região em que tu tens Moçambique e tens Angola. É como fosse, se quiséssemos analisar num ponto de vista do grupo FNB, era estar na África do Sul, a liderar um país e a liderar outro país. Portanto, é esta aprendizagem. Não estou no Toastmasters a fazer a diretoria porque, pronto, é o prazer de ser diretor. Estou na diretoria porque estou com uma secura da aprendizagem de liderar. É para aprimorar a liderança, com exposição de muitos desafios, com exposição de muitas experiências e usar dessas experiências para melhorar o meu dia a dia do trabalho. No local do trabalho, onde eu estou inserido, no meu departamento e, quiçá, na interação com os outros departamentos e na minha vida particular, na comunidade onde eu resido. Portanto, tudo isto é mais ou menos isso. Explicando em pequenas palavras, a Toastmasters te dá a aprendizagem da liderança a partir de experiências de liderar os grupos. E em cada momento tens formações específicas de como lideras este tipo de ambiente, este nível de etário, ok, este nível de diretoria, tem isto, tem aquilo, aprendes ferramentas, workshops, masterclasses específicas para te formar e saberes um domínio excelente daquela zona. Então, são estas questões. O que eu diria para os que quereriam seguir a carreira de liderança? Todos nós temos um pouquinho de liderança dentro de nós, mas maior é ainda aquilo que está fora que nós não sabemos. Vamos aceitar e que aquilo que está para lá é o que é maior e nós precisamos aprender. Aquilo que está dentro da nossa caixa não nos faz diferente. Temos que sair da caixa para sermos diferentes. Sair da caixa é termos a ousadia de dizer que eu sou capaz de aprender, tenho muito a aprender e eu não posso circunscrever pensando que tudo já sei. Ok. O Jorge é DTM, que é Distinguished Toastmaster. Quais foram os maiores desafios e como é que o Jorge conseguiu atingir esse nível que, pelo que sei, em Moçambique só temos 3, se não estou em erro. Sim. Como é que conseguiu atingir este nível de Distinguished Toastmaster? DTM é como um PhD, é um PhD em Toastmasters. Bom, o dia a dia de um membro do Toastmaster é fazer o seu curso. Tal como comecei por dizer, é como se fosse uma faculdade. Tu tens níveis de primeiro ao quinto nível que tu tens que fazer os módulos todos e cada fim do módulo tens que ir apresentar a seu clube para ele avaliar e dar-te feedback e melhorar na apresentação seguinte e no módulo seguinte, no projeto seguinte. E eu fiz, portanto, estes módulos e fiz este curso. Para ser DTM precisa de fazer 2, portanto são 2 licenciaturas. Então fiz esta, a primeira foi mestria na apresentação e depois fiz estratégias de motivação, que queria, portanto, encontrar formas de melhor motivar a minha equipa a produzir mais. Então aprendi este curso, quando terminei já podia me candidatar para fazer projetos adicionais que estão na linha de fazer o Toastmasters. Entre eles, não era a minha intenção a primeira fazer Distinguished Toastmasters, estava no caminho da minha aprendizagem, só que, no entanto, quando chegas a um certo nível, já ele por si, já estás com os requisitos e digamos que os créditos todos já se acumularem. Então,
para além disso, tu precisas fazer uma atividade de liderança a nível mais alto fora do clube, esta de ser diretor da área e fazer algum apoio a um clube, ok, na sua concepção, na sua incepção, e acompanhares durante os 6 meses, portanto, guiando no como é a vida de ser um clube. Então, são algumas das atividades que são necessárias para ser um PhD em Toastmasters. E então, fiz estas atividades como parte da minha aprendizagem, naturalmente, e algumas como parte de dar de volta aquilo que aprendi. Toastmasters é voluntariado. A maior parte do tempo nós fazemos fora do período do dia a dia laboral. E, sobretudo, tu conheces muito bem os nossos horários de Toastmasters. Naquela altura, nós fazíamos às 17, 18 horas. Portanto, levávamos um tempo da nossa família para fazer o Toastmasters porque nós estávamos a fazer o voluntariado. Então, vivi o voluntariado com intensidade. Aqueles que me davam feedback me ajudaram a crescer, então senti-me nesta altura também a ter que fazer o mesmo para aqueles que precisavam de aprender. Então, é dar um pouquinho do que nós recebemos. E o que eu posso dizer é ser este nível de Distinguished Toastmaster não é nada mais, nada menos que abrir apenas a avidez de aprender mais. Deu-nos a entender que realmente ainda temos muito a aprender. Então, eu continuo no Toastmaster não para ser o diretor, não para cada dia eu aprender. O network que a gente constrói neste momento é uma das armas do sucesso na vida. Conhecer mais pessoas, dessas pessoas ter novas experiências, partilhar as vidas, partilhar a forma como eles fazem, trazer a forma como eles fazem para a tua vida do dia a dia, do teu profissional. Então, são essas experiências que neste momento estou a cultivar para trazer a minha vida profissional, a minha vida do dia a dia, familiar e da minha comunidade. Então, é um dos desafios que todos nós temos que tomar. Ok. E fugindo um bocadinho do Toastmaster, e eu sei que o Jorge gosta muito de estudar, quais são os seus desafios para o futuro na área de aprendizado? Eu sou de pensar que qualquer formação caduca em 5 anos. Tu fazes uma licenciatura hoje, 2025, 2030, ela já caducou. Tens que renovar. Renovar pode ser por fazer mais uma formação, digamos, intensa. Pode ser, vai lá, se quiseres uma licenciatura ou podes fazer um mestrado. Eu sempre recomendo que o mestrado não pode ser, saiu da licenciatura e imediatamente está a fazer o mestrado. O mestrado é mestrar-se em alguma coisa. Mestrar-se é muitas vezes trazer uma experiência da vida e dizer eu quero melhorar isto. Tens que ter uma experiência técnica e os desafios dessa parte que queres aprimorar e tomares um mestrado como a forma de responder e pesquisar, aprender a cultivar e trazer isso. Então, fazer o mestrado a seguir, fazer uma pós-graduação, são daquelas situações que eu recomendo a que todos nós façamos depois de uma formação, depois de 5 anos. Não vale a pena dizer, eu sou doutor, sou engenheiro, porque fizeste isso no tempo do IAS. Não, é preciso isso. E, aliás, porque o dia a dia muda. Aquilo que aprendeste há 5 anos atrás já não é o mesmo de que se faz a coisa estes anos. Okay? Então, é preciso renovar isso. E tal como eu estou a falar, também preciso disso. O meu sonho nestes próximos anos é naturalmente voltar a fazer mais uma formação. Eu tomei o Toastmaster como uma formação, é por isso que eu fiz de forma intensa. Era para cobrir estes 5 anos que faziam a diferença entre a minha última, fiz a pós-graduação e o mestrado. A última pós-graduação foi em 2017, então neste período eu precisava de mais uma formação efetiva. Eu tomei o Toastmaster como tal. Então, daqui a mais 2 anos, terei que tomar uma formação e estou a pensar em fazer um PhD, digamos que não no nível Toastmaster assim, mas em psicologia ou em sociologia. Okay? Comecei a entender melhor a psicologia da pessoa, entender melhor como
transformar a mente e trazer um resultado positivo ou guiá-lo no sentido de melhorar as experiências e a vida. Ok, muito obrigado, Jorge. Já estamos a caminhar para a reta final, mas algumas questões ainda faltam. Tendo em conta que o Jorge já é líder há bastante tempo porque ocupa cargos de gestão, quais são os desafios que os líderes enfrentam neste momento em que as equipes são muito multifacetadas, as equipes há muita mobilidade e todos os dias temos sempre um novo colaborador, podemos de alguma forma formar e este sai, vá para uma outra realidade. Quais são os desafios que acha que os líderes atuais têm? A liderança é cuidar das pessoas. A liderança não é esperada do líder que ele conheça, faça as atividades técnicas. É moldar as mentes das pessoas a que ele lidera no sentido de elas serem o mais produtivas possíveis. E procurar usar os recursos à volta de forma a que eles concorram para uma maior produtividade. E naturalmente há de ser um desafio sempre presente. Nunca temos recursos suficientes. Isso é a vida. Não é na minha empresa que eu vou ter que ralhar porque eu não tenho, enfim, todos os colaboradores para todos os processos que eu tenho. É a vida, a escassez, ok? Então, o que tens no dia a dia é saber criar as prioridades, criar os processos mais eficientes para usar os poucos recursos que tens a produzirem aquilo que se pretende. É um desafio enorme, sim, a mobilidade é intensa e cada dia tem os seus desafios. A economia, sobretudo aqui em Moçambique, também traz esses desafios ainda muito mais acentuados. E o que eu posso dizer eu estou vivendo cada dia da minha liderança a experimentar desafios sérios, desafios que me fazem aprender cada dia. O meu ontem não pode ser vivido, portanto, não posso viver o que vivi ontem, amanhã. Tenho sempre que encontrar uma resposta daquilo que eventualmente tenha falhado no dia de ontem para amanhã. E é isto que eu deixo para os outros líderes que estejam a tomar a liderança. Temos, por vezes, o erro porque eu tenho falta de recursos e eu sei fazer aquela atividade técnica, levar a atividade técnica para mim. O que vai acontecer é que eu vou me afogar na atividade técnica e vou esquecer de cuidar dos meus colaboradores, de cuidar do seu sentido psicológico, de cuidar da sua motivação e, sobretudo, da sua produtividade. E acabamos chegando ao final do ano, vejo que afinal há falta disto, afinal este recurso não foi acompanhado, não conseguiu produzir, não tive o momento de estar presente, mas no ponto de vista de entender as suas dificuldades, porque eu estava atolado a fazer as atividades técnicas. Então, temos sim que fazer, se tivermos que fazer alguma atividade técnica, mas temos que sempre ter em consciência que essa não é a nossa atividade primária. A nossa primária é trabalhar a mente destas pessoas que nós lideramos no sentido de as tornar o mais produtivo possível e, sobretudo, provê-los de uma motivação e experiência diferente, de forma que eles possam ser mais competitivos, trabalhando os processos no sentido de que eles sejam cada vez mais eficientes para lhes dar a facilidade de produtividade em pouco tempo e com poucos recursos. Ok, obrigado. Jorge, se fosse para fazer um resumo da sua vida desde o seu nascimento até hoje, quais são os 5 pontos que ia destacar que foram mais importantes para fazer chegar aqui? Acredito que orgulhoso de como está e com este pensamento de sempre procurar investigar, perceber e tornar a sua pessoa informada e atualizada. Respeito com o outro. Pensar sempre que
a vida é feita em comunidade. Ainda que tu tenhas, digamos, estejas economicamente ou melhor e tenhas caminhos para teres a vida sem precisar de alguma ou outra mão, considere sempre que mesmo que tenha dinheiro, sem alguém, sem a presença comunitária, não fazes nada. É preciso respeitar as pessoas, respeitar o meio com que vives. Respeitar é simplesmente reconhecer da outra pessoa que ela também é uma pessoa de valor. Provida ou desprovida de bens econômicos, materiais, quando nós nos despimos de tudo isso, no final somos iguais. Então é preciso ter este respeito mínimo. Esforçar-se nos objetivos que te levam, enfim, no dia a dia. Tens que pensar e ter foco, determinar-te a vencer, e vencer significa ter algum sacrifício, mas um sacrifício que no final vai te dar o resultado. E confiar que existe alguém que toma conta de nós. Muitas vezes algumas pessoas podem dizer que não existe Deus, não existe isto, mas eu acho que não há nada que explique a natureza se não olharmos para um sentido de que há alguém que toma conta de nós. E se nós nos esforçarmos, podemos, com a ajuda dessa pessoa, desse ser, conseguir. Então, Deus, considera sempre Deus em frente. E a família há de dar o suporte. Nunca te largues da família. Ela sempre está assim consigo, vai te acompanhar passo a passo e vai te fazer ser o que tu podes ser. A sua família são os seus filhos, o seu parceiro. Valorize o seu parceiro mais do que ninguém na vida, porque é ele que cuida do seu amanhecer, te diz bom dia e te deixa com aquele sorriso que tu deves levar para fora de casa. E voltas a casa, é aquela pessoa que te vai receber com um sorriso. Tu vens do serviço às vezes bem cansado, bem sufocado, mas ela vai te dar um sorriso e te vai libertar de todo esse sofrimento ou essa carga que possivelmente te iria transformar a noite toda num pesadelo. Então valorize os seus colegas. Os seus colegas tomam quase 10 horas do seu tempo no dia a dia. Se tu só vês o teu colega como uma pessoa qualquer, que não te interessa, não deixes um bom dia com um sorriso olhando no seu olho, às vezes passa para a pessoa que está aí na recepção, nem um bom dia, estás simplesmente perdendo a oportunidade de ser feliz. Faça dos seus colegas a sua segunda família, porque são esses que te dão o sorriso para tu conseguires passar aqueles 9, 10 horas que estás no serviço com menos carga negativa. Então são esses pontos que eu iria deixar assim em palavras resumidas que me fazem a mim feliz. Eu sou feliz no meu dia a dia porque reconheço de todos com que eu convivo como parte integrante do meu sucesso. Se eles não estivessem à minha volta, eu não seria o que eu sou, porque partilho um pouco daquilo que eu sou e aquilo que eu preciso para completar o que eu sou, tomo deles. Se eu não ofereço o sorriso, eles não me darão o que eu preciso deles e não serei feliz. Ok, muito obrigado. Só para perceber que nós respeitamos aqui a diversidade, respeitamos os outros, temos o nosso vizinho aqui muito animado a escutar a sua música e mesmo assim nós estamos aqui neste programa porque respeitamos e sabemos que temos que conviver com as pessoas, temos que respeitar a todos. Jorge, foi um prazer conversar consigo. Acredito que teremos mais oportunidades porque não esgotamos, é impossível esgotar, mas acredito que aquelas pequenas considerações que nós tivemos para o dia 2 foram importantes para que possam ajudar aqueles que querem seguir, querem olhar para alguém que é um exemplo, alguém que é pai de família, é gestor, é religioso, tem muitas responsabilidades e conseguiu, se fôssemos para pintar a vida dele, acredito que uma e outra coisa que seriam
as manchas negras, porque sempre temos, infelizmente, essas questões, porque não somos perfeitos, mas pela sua caminhada, percebe-se que o Jorge, para aquilo que é o desejo de um homem, o Jorge, acredito que atingiu uma percentagem acima de 50%, porque nós sempre queremos mais, mas acima de 50%, não vou dar exatamente quanto, mas acima de 50% o Jorge conseguiu atingir. E espero que o Jorge continue com essa saúde, continue como este exemplo de pessoa que nós olhamos e merece a nossa salva de palmas, como nós habitualmente fazemos no Toastmaster. Obrigado quem teve a paciência de nos acompanhar até o momento e esperamos num próximo programa. E até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.